Olá, amigos, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Vídeo Diversos e ao Ministério Mostrando a Verdade. Hoje, meus queridos, eu quero falar sobre leis do modo geral, né? Leis no plural. Para isso, nós vamos embasar o que nós vamos falar aqui, o que nós vamos tratar hoje aqui, no Hebreus capítulo 7. Que isso aqui tem sido usado para manipular a cabeça das pessoas. Nós queremos trazer para vocês esclarecimento e tirar vocês da escravidão. Hebreus 7:11 diz assim: Assim sendo, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição, se houvesse, porque não havia, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, a Bíblia deixa claro que não havia maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdote levítico. Por isso que Cristo veio. Se aquilo lá fosse perfeito, então Cristo não precisava vir. Continuando, considerando que durante a vigência da lei, que a lei teve uma vigência, então acabou-se a vigência da lei, considerando que durante a vigência da lei foi entregue ao povo. Por qual razão haveria necessidade de se levantar outro sacerdote? Então, se a lei fosse perfeita, se ela salvasse a pessoa, não precisava vir um outro sacerdote. Se ela fosse perfeita, ela não precisava de Jesus ter vindo. Então aqui fala da vigência da lei. A lei acabou-se, aquela lei mudou. É o que está dizendo aqui. Conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão, é uma pergunta que ele está fazendo. Ele está perguntando. Pois, mudando o sacerdote, obrigatoriamente também muda-se a lei. Eu vou até aqui só. Até aqui. O que eu quero frisar é o 12 aqui. Porque mudando-se o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Eu quero falar aqui hoje sobre lei. Para nós embasar aqui. Para ver se o dízimo está vigente no Novo Testamento. Isso que eu quero falar. Eu vou dar aqui alguns exemplos de lei que existem no nosso Brasil. Cada nação ela tem uma lei. Só que ela não é muito diferente uma da outra, não. A gente sabe que a maioria das leis, do modo geral, ela foi copiada do Império Romano. O Império Romano ele inspirou todos os impérios, repúblicas, seja lá como for chamado, se bem que república é um império disfarçado, né? Não existe democracia. É tudo um império, quem manda lá é o imperador, e se você começar a desobedecer, você sofre as consequências. Você tem liberdade de expressão, mas fale o que você quiser e você vai sofrer as punições, vai sofrer as sanções. Então não existe democracia. Democracia seria o povo mandando, mas não existe isso, né? Nós sabemos aqui que existe na verdade um poder, porque as pessoas não lê completamente as coisas, né? É o erro do chamado cristão também, ele não lê a Bíblia de maneira linear. Às vezes muita gente acha ruim com o que eu estou colocando aqui, né? Mas o erro é de vocês que não lê a Bíblia. Se você lesse, os líderes aí não iam te enganar, você ia ver que eles estão manipulando as escrituras. Igual aí, né? As pessoas dizem assim, fala para você assim, ó. Não, nós estamos na democracia e quem manda é o povo. Rapaz, mentiram para você, o povo não manda nada. Porque o poder emana do povo através dos seus representantes. O representante que você mesmo elege. Então, uma vez que você elegeu alguém para te representar, você transferiu o seu poder a ele. O povo mandaria se não tivesse elegido ninguém. Quando eu passo, por exemplo, uma procuração para um advogado falar por mim, o advogado tem pleno poderes lá para transigir, para se contrapor, para opinar. Ou seja, eu tô elegendo ele para falar por mim. Então ali pode ver que num tribunal você fica calado. Quem que fala por você é o advogado. Se bem que eu acho que isso está errado, né? Isso está errado. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso baseado naquela premissa de que você não conhece a lei. Se for para você falar lá no tribunal, você vai falar bobagem, coisa que não procede. Então um advogado, ele é uma pessoa versada na lei e ele está ali para defendê-lo. E tem outro advogado do outro lado para te acusar, no caso, né? O promotor de justiça, ele vai promover a justiça. E geralmente a pessoa não vai a julgamento sendo inocente, previamente falando, né? Ele só vai a julgamento se ele tiver
devendo. Então, por que que você fica calado no tribunal? Porque tem uma pessoa falando por você. O que acontece com o povo é exatamente isso. Você elegeu o político para te representar. Então você transferiu o seu poder a ele. Acabou-se o seu poder. Então o povo evangélico ou cristão, seja como você queira denominá-lo, ele comete esse erro de não ler as escrituras de maneira linear. Ficar lendo, embasando doutrina em pedacinho de versículo aqui e ali. Leia de maneira linear para ver aonde que você chega. Aqui eu não estou induzindo ninguém a nada. Aqui eu estou te dando ferramentas de entendimento. A ferramenta de entendimento que eu estou te dando hoje é o seguinte: leia as escrituras de maneira linear, do começo até o fim, para ver no que acontece. Como eu já disse, a maioria das doutrinas são baseadas em pedacinho de versículo. O que você faz com isso? Você começa a ler bem do começo. Você volta bem para trás lá e começa a ler bem de longe até chegar ali, para ver do que estava se tratando. E quando chegar ali, você continua lendo mais um pouco para frente, para ver o que fala. Por exemplo, vou citar um exemplo prático aqui. Aquele exemplo que diz que nem um tio, nem um jota da lei passará ou cairá. Aí eles param por aí, né? Para embasar que a lei está vigente. Só que se você continuar lendo para frente, você vai ver que está escrito assim, que nem um tio nem um jota da lei passará sem que tudo seja cumprido. Por quê? Porque a lei falava de Cristo também. Mas eu não quero entrar nesse mérito, esse é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar sobre aqui hoje é sobre lei. E nós vamos falar aqui sobre as leis que existem no nosso país e depois nós vamos comparar com a lei que existe dentro da palavra de Deus. Que eu quero aqui tratar do dízimo hoje numa perspectiva diferente. Nós começar a olhar o dízimo olhando de um outro ângulo, para ver se o dízimo ele se sustenta no Novo Testamento. Porque vamos pegar aqui o versículo 12. Pois mudando-se o sacerdote, obrigatoriamente, ocorre também a mudança da lei. Quem é que está falando aqui? É Deus através do escritor aos Hebreus. Então a palavra de Deus ela tem autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus. Se não for para crer dessa forma, se for para crer que existe erro nela, existe acréscimo, existe supressão, coisas do tipo, se eu acreditasse dessa forma, eu não estaria perdendo meu tempo com ela. A palavra de Deus diz que ela é toda inspirada. Partindo da premissa que aqui existe autoridade, então vamos ler aqui, ó. Pois mudando-se o sacerdote, obrigatoriamente ocorre a mudança de lei. Então vamos falar um pouquinho aqui, vamos fazer uma dissertação aqui a respeito de lei. Vamos pegar a lei do nosso país, por exemplo. Existe uma lei geral, uma lei maior, em qualquer país do mundo, chamada Constituição. É a carta magna do país. Nenhuma outra lei pode ser criada contrária àquela lei. Contrário ao que está na Constituição. Então a lei federal ali, a lei maior é a Constituição. Aí debaixo dessa Constituição, você pode criar outras leis, né? Que nós temos assuntos diversos para tratar. Tem assunto que existe num município e não existe em outro. Então tem que criar uma lei para regulamentar aquilo ali. Por exemplo, um município mexe com gado, outro município lá mexe com lavoura, outro município mexe com pesca e assim sucessivamente. Então tem que ser criado leis, às vezes municipais, porque o assunto ali é municipal. Só que se a lei é municipal, ela não pode ir contra a lei maior que está acima dela, que é a lei estadual, que por sua vez não pode se contrapor à lei federal, não pode se opor contra a Constituição. Então, quando eles vão criar uma lei no município, eles vão ver se não existe uma lei estadual ou federal que vai dizer o contrário da lei que eles estão criando ali. E se a lei que eles criarem no município tiver alguma coisa na Constituição lá que fale contra aquela lei que eles estão criando, é aí que entra aquele termo que ele diz, essa lei é inconstitucional. Então aquela lei que eles criaram passa a não valer, porque ela é inconstitucional.
Agora, o que eu quero frisar aqui é o seguinte: toda lei que ela é criada, ela precisa de uma regulamentação. Presta bem atenção nesse termo, regulamentação. A lei precisa de uma regulamentação e disciplina. O que é disciplina? É a aplicação da lei. Porque uma lei criada só sem regulamentação, ela fica sem validade também. Então tem que ter a regulamentação da lei. Nós vamos falar de maneira bem didática aqui para você entender. Vamos aqui dar exemplo prático. A lei 4.176 é a lei de trânsito. Então tem uma lei, a lei de trânsito. A lei de trânsito. Qual que é a lei de trânsito? 4.176. Só que a lei de trânsito saiu e ela precisou ser regulamentada. Então a lei de trânsito, foi criada a lei de trânsito. Aí, uma lei, ela vira um livro, ela vira um livrinho. O que é aquilo ali? É a aplicabilidade da lei, a aplicação dela. Então a lei, ela vai dizer ali o que pode e o que não pode fazer. Aí dentro dessa lei vai ter punições lá dentro dela. Então a lei de trânsito é só uma lei só que vira um livro. Dentro desse livro tem vários artigos. Esses artigos tá dizendo ali o que é permitido, o que não é. E se você fizer uma coisa que não é permitida, qual é a sanção que você vai sofrer? Se você fizer algo que não é permitido dentro daquela lei, qual é a punição que você vai receber? Então, por exemplo, um juiz ele vai julgar conforme está escrito na lei. Um juiz não está acima da lei para julgar coisas da cabeça dele. Se ele julgar coisas da cabeça dele, aí entra aquele negócio da tal da arbitrariedade. E ele não pode usar de arbitrariedade quando ele aplica a sentença. Ele tem que ser imparcial. Por exemplo, o juiz vai julgar um parente dele. Ele tem que julgar o parente dele como se fosse uma pessoa qualquer. É aí que entra a tal da imparcialidade. E se ele falar, eu não gostei desse cara, eu vou aplicar a lei em cima dele, e aí é a arbitrariedade. Se ele falar, não, eu gostei desse cabo aí, ele fez errado, mas eu gostei dele, então vou absolvê-lo. A arbitrariedade também. E a arbitrariedade não pode existir dentro da aplicação da lei. Só que para o juiz aplicar a pena, ele vai ter que ler a lei. A lei está lá o que é permitido, o que não é permitido. Se ele infringir aquele artigo que fala ali que tal coisa não é permitida, ou qual é a sanção, qual é a punição que ele vai sofrer, o juiz vai julgar de acordo com o que está escrito ali. Então veja aqui que eu falei da lei de trânsito, né? A lei de trânsito, ela virou um livrinho cheio de artigo, do que pode e do que não pode. Agora, uma outra lei aqui, a lei florestal. A lei florestal existia a lei 12.651, a lei 1771, a lei 9.605. A lei 9.605, ela virou um livrinho também. Dentro desse livrinho aqui, o que você pode fazer? Que tipo de caça você pode matar? No Brasil não pode matar caça nenhuma, né? Mas que tipo de árvore você pode derrubar, que tipo de autorização você tem que ter, e assim por diante. E existe ali aquilo que não pode fazer, que é proibido por lei. Existe a proibição ali. E se você incorrer naquilo, qual é a sanção? Qual é a punição que você vai receber? Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Você vive numa região de manancial. Aquele manancial ali, você pode utilizá-lo. Mas só que você não pode utilizá-lo de maneira indiscriminada. Então eles criam uma lei que vai regulamentar o uso daquela água. Então eles vão te dar ali direitos e deveres. Então aquilo que está ali permitido dentro da lei você pode fazer, aquilo que não está permitido você não vai fazer. E tanto outros exemplos aqui, né? Falei da lei de trânsito, da lei florestal, existe a lei agrária, existe a lei do consumidor, a lei 8.708.
Aí a Lei 8.708 virou um livrinho também. Um livrinho que você tem que ler inteiro ele. Entendeu? A maioria tem e não lê. Esse é o problema de você não ler. Quantas pessoas já leu o Código Penal? Pouquíssimas pessoas. Eu li o Código Penal de começo ao fim. Quantas pessoas leu a Constituição? A maioria não leu. Aí fica indo pelo que as pessoas falam. Né? No caso ali que eu falei que o poder está com o povo. E, na minha opinião, não está com o povo, né? Porque ele já transferiu o poder dele pro indivíduo que ele elege. Está lá na lei. Está lá na lei, então você não tem poder nenhum mais. Acabou-se o seu poder. Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero falar aqui é sobre a regulamentação da lei. Então nós vimos aqui que uma lei, quando ela sai uma lei, tem que ter a regulamentação dela. Tem que ser a regulamentação dela e tem que ter a publicação da lei. A lei, quando ela sai, ela é publicada, ela é regulamentada e ela tem que ser de acesso público. Eu estou falando isso para ver se existe uma lei, se existe uma regulamentação do dízimo no Novo Testamento. Lembrando a todos que o Novo Testamento começa de Atos dos Apóstolos para frente. Você vai dizer, mas na minha Bíblia está ali escrito o Novo Testamento ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos, né? Só que o Novo Testamento começou depois que morre o testador. E o testador ele morreu lá no final do livro de Mateus, ele morreu lá no final do livro de Marcos, ele morreu lá no final do livro de Lucas e ele morreu lá no final do livro de João. E também ele ressuscitou lá no finalzinho desses 4 livros. Então, esses 4 livros estão narrando a vida de Jesus. Eu acho que não deveria ser chamado Novo Testamento, viu? Devia ser chamado livro histórico da vida de Jesus. Seria mais... E Novo Testamento começar a partir de Atos, porque assim que é entendido, é compreendido, e a maioria dos estudiosos da Bíblia entende dessa forma. Então vamos recapitular aqui. Versículo 12 de Hebreus 7. Pois mudando-se o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança de lei. A maioria dos defensores do dízimo, eles citam essa passagem aqui para defender o dízimo, mas vamos ver se isso aqui se sustenta. Eu só quero lembrar vocês de que o dízimo ele existiu no período levítico, mas veja lá o tanto de versículo que está lá no Velho Testamento falando sobre o dízimo. Como que era para fazer o dízimo, de que maneira que era para fazer. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma regulamentação da lei. O dízimo estava ali na lei, então tinha que ter uma regulamentação, porque se Deus falasse, vocês vão dar 10% do que você arrecada, do que você ganha, do que você produz, como que se ia fazer isso? Aí você pensar, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cumprir aquele mandamento de Deus? É a mesma coisa de Deus dar uma lei para mim aqui agora. Falar, olha, eu quero que você... a minha vontade aqui, eu estou mandando, porque Deus não pede, tá? Esse é um princípio também, um princípio bíblico. Deus não pede, Ele manda, Ele ordena. Eu estou mandando você orar 5 vezes por dia. Você e toda a sua família. Essa é uma ordem de Deus, é uma lei de Deus. Se eu for sábio e inteligente, eu vou dizer para Deus o seguinte, meu Deus, o Senhor me deu uma lei. O que o Senhor fala é lei. Não é pedido, é lei. Então o Senhor me mandou orar 5 vezes por dia. Tem alguma forma especial nessa oração? Como que tem que ser essa oração? Tem que ser aqui em casa, tem que ser lá no mato, tem que ser lá no templo? Como que é? O que seria isso que eu estou falando aqui? Esse aqui seria uma regulamentação da lei. Porque às vezes Deus está me mandando orar 5 vezes, mas não é para ser na minha casa, é para ser lá num lugar específico. Entendeu? Tem que ser, por exemplo, a oração tem que ser em jejum, por exemplo, 5 vezes por dia. A primeira oração em jejum, a segunda tem que ser assim, a terceira tem que ser de outro jeito. Isso daí é uma regulamentação da lei. Deus deu uma lei e agora ele está regulamentando. Ele está falando como é que você vai fazer para cumprir aquilo que ele mandou. Então, aplicando esse princípio aqui dentro do dízimo, o dízimo levítico ele tinha toda a forma de dizimar. De que jeito que era para dizimar?
Existia 3 tipos de dízimo lá. Como que era para fazer aquilo? Agora eu quero perguntar para você. No Novo Testamento, que começa em Atos dos Apóstolos, tem essa regulamentação? Sim ou não? A mesma coisa ocorre com o sábado. O sábado também estava na lei. Só que existia toda uma instrução em torno do sábado, como você guardar o sábado, né? Agora, o Hebreus está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo que mudou a lei. Se aquela lei mudou, então aquela lei não existe mais. Nós estamos debaixo de uma nova lei, embaixo do novo sacerdócio. E como que é então? Eu não vou ficar falando do sábado, vou falar do dízimo. Como que é para nós dizimar? Porque você chega nas denominações por aí, eles vão falar do dízimo e vão lá em Malaquias 3:10. É o versículo preferido deles, só que ali está se falando de um dízimo levítico. O dízimo levítico tinha toda a forma de se dizimar. E se nós for dizimar baseado no modelo levítico, fica complicado. Fica complicado, porque não se aplica, que nós tínhamos que levar para o templo. E não tinha 10 templos, 20 templos. Tinha só um templo que era em Jerusalém. Se você morava longe, você se virava nos 30, que você tinha que ir para lá para o templo, levar para o sacerdote, para os levitas. E aí? Então não fala as casas do tesouro. Fala a casa do tesouro porque era uma casa só. Continuando aqui o raciocínio da regulamentação da lei, que isto que eu estou falando aqui procede. Você pode perguntar para qualquer advogado, para qualquer jurista, qualquer, qualquer pessoa que entende de lei, ele vai te dizer realmente o que a pessoa está falando tem razão. Existe a lei e existe como cumprir aquela lei, como aplicar aquela lei. Se criar uma lei, como que o indivíduo aplicador da lei vai aplicar a lei? Se não existe parâmetro nenhum ali para você seguir. Então, continuando aqui o raciocínio, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui em Êxodos 20, Êxodo, capítulo 20, Êxodo quer dizer saída, né? Êxodo, capítulo 20, aparece aqui os 10 mandamentos, ou como alguns dizem, o decálogo. Então, aqui Deus fala sobre os 10 mandamentos. Muitos chamam de... Quando alguém diz a lei de Deus, alguém já logo vai para os 10 mandamentos. Qualquer hora vamos tratar desse assunto também. E aí você vê a repetição, aquilo ali é repetição, tá? Lá em Deuteronômio. Por que aqui fala 10 mandamentos e lá fala de novo? Por quê? Porque a maioria daquele povo israelita que estava ali, morreram. Ali estava uma outra geração já. Então Moisés repetiu tudo de novo. Somente Josué e Caleb é que se safaram ali, que entraram realmente na terra prometida. Até mesmo Moisés não entrou. Então aqui trata-se da repetição, porque aquele povo que tinha ouvido a primeira vez já não existia mais. Aqui nós vamos fazer um paralelo entre a lei de Deus e a lei que é aplicada nos países. Veja bem que quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, ele publicou. Ele foi e leu para o povo, ele publicou, tornou pública aquela lei. Eu vou fazendo o paralelo com o dízimo do Novo Testamento. Se existe um dízimo no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é um outro sacerdote, cadê a publicação dessa lei? Primeiro ponto, a publicação da lei, cadê a publicação? Porque aqui, Êxodo 20, trata-se de uma lei, os 10 mandamentos, uma lei. Tem que ter publicação. Aonde que está a publicação do dízimo na Nova Aliança? Que começa a partir de Atos dos Apóstolos e vai até Apocalipse. Não vai até o fim de Apocalipse, vai até uma certa altura ali, aonde a igreja é arrebatada. Aonde que está a publicação da lei que envolve o dízimo? Bom, você não acha, né? Para provar o dízimo, aliás, tentar provar, para tentar provar o dízimo no Novo Testamento, os defensores dessa doutrina, eles quebram todas as regras de interpretação. Aí uma pessoa que não entende, engole, né? Mas uma pessoa que mais esclarecida, ele já vai ver que isso não se embasa, não tem base. Porque o Novo Testamento começa a partir do momento que a igreja começa. E a igreja
A igreja aparece em Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo ali, dali para frente apareceu a igreja. Ali já Pedro pregou, ganhou ali as almas e ali começou a igreja. E nós estamos debaixo daquela regra que a Bíblia não pode contradizer ela mesma. Aqui está dizendo que mudou-se o sacerdócio, muda a lei. Então esse princípio não pode ser quebrado. Aí vamos pegar aquele versículo lá que parece que Jesus não mudou a lei, que diz que o próprio Jesus falando que não passará nenhum tio nem um jota da lei. Aí as pessoas param por aí, não passará nenhum tio nem um jota da lei. Beleza. Então aqui está, Mateus capítulo 5, verso 17 ao 22. Vamos ler aqui. Diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então aí as pessoas que querem te manipular, eles vão ler até aqui só. Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Tá vendo? Jesus não veio destruir a lei nem os profetas. Mas se você for lendo para frente, que é a regra correta, você vai ver que ele diz, mais cumprir. Então Jesus cumpriu a lei. A lei apontava para Cristo. Jesus é o fim da lei. Você pode traduzir do jeito que você quiser. Ou fim como finalidade, ou fim como término. Vai dar na mesma. Se você traduzir que Jesus é o fim da lei, você fala, não, mas o fim aí é finalidade. Beleza. Jesus era a finalidade da lei. Então toda a lei existia por causa de Cristo. Quando Cristo veio, então não há mais razão, né, da lei. Mudou-se o sacerdote. O que eu estou dizendo aqui é que tem que haver uma consonância. Tem que haver uma concordância e não pode haver uma discrepância aí de uma passagem bíblica com a outra. Lá está dizendo que mudou o sacerdote, muda a lei. Jesus é o sumo sacerdote agora. Então é outra lei agora. Essa lei antiga acabou-se. Então Jesus está dizendo aqui, mas eu vim cumprir. Porque na verdade vos digo que até que os céus e a terra passe, nem um tio, nem um jota jamais passará sem que tudo seja cumprido. Jesus disse, não passará, parafraseando, o que Jesus disse é o seguinte, não passará, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a lei não vai cair, sem que ela tudo seja cumprido. Agora, o que diz aqui, o que diz aqui em João, capítulo 19, 30. Jesus dizendo, está consumado. E com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, alguém fala, mas será que não é o fim dos tempos? Bom, digamos assim que, aqui nesse caso, tudo apontava para Cristo. Toda a lei que se referia a Cristo tinha sido cumprida. Algumas traduções vai dizer está consumado, outra tradução vai dizer está cumprido, ou seja, cumpriu-se. O que foi falado a respeito da crucificação de Jesus, que foi longas profecias, foram vários profetas profetizando, cumpre-se aqui. Então, João 19:30. E tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Em algumas versões diz, está cumprido. Então, isso aqui fecha com aquele versículo que acabamos de ler, que não vai passar nada da lei sem que tudo seja cumprido. Cumprido, Jesus cumpriu. Alguém pode dizer, mas lá no Apocalipse Jesus fala de novo, do cumprimento. Bom, digamos que ali é um cumprimento geral. Aqui o cumprimento do que se referia a ele, a Jesus, foi cumprido. Então, Êxodo 20, ali Deus dá aquela lei. Só que veja que eram 10 mandamentos. E por que é que ele virou 613? Vamos ver isso também. Então, voltando aqui no nosso raciocínio, a lei ela tem que ter uma publicação, tem que se tornar pública, porque senão ela fica inválida. Qualquer lei, a lei do país, ou a lei de Deus, você vê que não é diferente. Moisés chamou o povo ali e falou, olha, a lei que Deus está dando é esse aqui, 10 mandamentos. E leu para o povo. Depois, em Deuteronômio, ele lê de novo, porque aquele povo ali já era outro. A maioria daquele povo havia morrido. Então, ali já tinha uma outra geração. Ele tinha que ler de novo e publicar a lei. Ali já não era a publicação da lei, era simplesmente uma leitura
de uma lei que já havia sido publicada, para que eles tomassem conhecimento, para que não viesse a infringir a lei. Então a lei tem que ser publicada. Outra coisa, a lei ela tem que ser regulamentada. Eu não falei aqui de uma lei, a lei de trânsito, por exemplo, que é uma lei só, mas ela vira um livrinho. Você vai ver ali, aquela lei tem vários artigos, dizendo o que pode, o que não pode fazer, como que é para fazer, como que não é para fazer. Então a lei lá que falava do dízimo, vai falar todo como que o dízimo era para ser feito, como que não era para ser. Aquilo ali é uma regulamentação da lei. Então veja vocês que era 10 mandamentos e virou 613 preceitos, ou 613 mitzvot, mitzvot, como diz os judeus. Quando os judeus falam que são 613 mitzvot, está querendo dizer que são 613 preceitos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma regulamentação. Porque ali diz, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Aí, como que é feito isso daí? Como que vai se aplicar isso? Como que o povo vai entender isso? Porque se deixar pelo entendimento de cada pessoa vai ter uma interpretação diferente. Se criar uma lei no país e não regulamentar aquela lei, então cada um vai entender aquela lei de uma forma. Então tem que ter uma regulamentação para deixar claro para o povo o que é para fazer, o que não é para fazer, como fazer, se desobedecer, o que vai acontecer. E isso é regulamentação. Então, os 10 mandamentos virar 613 é a regulamentação. Agora eu vou perguntar de volta. A lei tem que ser publicada. A lei tem que ser sancionada primeiro, né? Primeiro a lei é sancionada. Onde que Deus sancionou o dízimo no Novo Testamento? Primeiro é a sanção da lei. Sancionar a lei. Aonde que Deus sancionou a lei para o povo da Nova Aliança? Não sancionou. Primeira coisa. Mas vamos dizer que eles vão argumentar aí, vão querer provar que ela foi sancionada. Segundo ponto que vem, se ela foi sancionada, quando é que ela foi publicada? Que a lei tem que ser sancionada, regulamentada e publicada. Se ela foi sancionada por Deus na Nova Aliança, como que ela foi sancionada? Como que ela foi regulamentada? Como que ela foi regulamentada? Porque a regulamentação da lei indica como que se vai cumprir aquela lei. Se existe um dízimo diferente no Novo Testamento, então como é que nós vamos cumprir esse dízimo? Porque se você for lá embasar ele em Malaquias 3:10, como fazem, você está falando de um outro mandamento, de uma outra lei que acabou-se. Acabou-se porque o versículo que nós acabamos de ler mostra que o sacerdote é outro e a lei é outra. Se a lei é outra, então tem que ter a publicação, tem que ter o sancionamento dessa lei e tem que ter a regulamentação dessa lei. Alguns querem argumentar que o 613 mandamento foi criado por Moisés, mas não. Moisés estava debaixo da autoridade de Deus, debaixo da direção de Deus, debaixo da aprovação de Deus. Né? Então não venha para cá dizer que Moisés fez coisa por conta dele, que não. O 613 preceito é a regulamentação dos 10 mandamentos, porque uma lei, em qualquer lugar do mundo, ela tem que ser regulamentada. Eu vou parar por aqui, que eu acho que já ficou claro, né? Ficou claro que a lei, ela tem que ser sancionada, regulamentada e publicada. A publicação dela já inclui a publicação dela, entregar para o povo ela sancionada. Pode ver que Moisés sancionou como cumprir os 10 mandamentos, como que tinha que fazer. Então, aquilo que Moisés fez não era por conta dele. Aquilo ali, Deus que estava no comando ali. Agora, se defende o dízimo filosoficamente, que a filosofia ela é muito bonita, né? Filosoficamente se defende o dízimo, mas é uma filosofia sua. Eu aprendi que dentro da Bíblia existe 3 tipos de doutrina: doutrina de Deus, doutrina de homem e doutrina de demônio. Para ser doutrina de Deus tem que estar pautada na Bíblia, de forma clara. Se tem uma lei, ela tem que ser sancionada por Deus, ela tem que ser regulamentada, porque uma lei ela tem que ser clara. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Se Deus deu
um mandamento, então tem que saber como que se faz. Por exemplo, Deus deu a ordem para Noé construir a arca. Olha, você vai construir uma arca. É, Noé não tinha opção de construir ou não construir. Noé tinha ali uma incumbência de construir a arca. Noé construiu uma arca de acordo com a cabeça dele? Por mais bom navegador que Noé fosse, não estou dizendo que ele fosse, né, que ele seja, que ele tenha sido. Eu estou dizendo assim, ainda que ele fosse um pescador, construtor de barco, a arca que ele tinha que construir era segundo as medidas que Deus deu para ele. O que é isso daí? Isso daí é a isso aí é a regulamentação da lei. A lei que Deus deu para Noé construir uma arca, se Noé desobedecesse, não era desobediente, ele ia sofrer sanção. Mas então como que eu vou fazer a arca, meu Deus? Então eu vou te dizer. E Deus foi ali e passou toda a maneira de lhe construir a arca. Veja que o mesmo princípio aplica-se à construção do templo. Veja ali na construção do templo, era tudo minuciosamente descrita por Deus. Então tudo que sai da boca de Deus é lei. Tudo que sai da boca de Deus é estatuto. Só que Deus não dá uma lei e não diz como você cumprir. Ele vai dar uma lei e vai dizer como é que você tem que fazer para cumprir aquela lei. Todas as vezes que Deus deu o mandado, ele disse como que era para cumprir aquele mandado. Quando Deus anuncia o nascimento de Sansão, olha, vai ser assim, como que sai criar. Quando o anjo falou com Maria também, teve toda ali como que seria o nome dele, como queriam tratar, etc. e por aí vai. Então Deus não dá uma coisa, joga uma coisa e você que se vire, que senão você vai desobedecer a Deus. Então o dízimo no Novo Testamento ele é defendido filosoficamente. Você chega lá no templo, aí o indivíduo que está lá na frente diz, irmãos, agora chegou a hora de nós contribuir com os dízimo e oferta. Lembre-se que o dízimo é uma forma de se louvar a Deus, é uma forma de se glorificar a Deus. Ele está filosofando, porque isso não está escrito na Bíblia. Aonde que está escrito na Bíblia que dízimo é um louvor? Aonde que está escrito na Bíblia que dízimo é uma forma de adorar a Deus? Então isso daí são filosofias humanas. Lembrando aqui que existem 3 tipos de doutrina. Doutrina de Deus, que ela tem que ser pautada na Bíblia. E quando Deus pauta alguma coisa, é clara, qualquer criança pode entender. Se ele dá uma lei, nós estamos mostrando aqui que ele regulamenta a lei. O que seria isso? Seria dizer para você como é que você tem que fazer para cumprir aquela lei. Quando ele dá uma lei, ele publica a lei. Nenhuma dessas coisas você acha do dízimo. Né? Isso quando é lei de Deus. Agora, quando é lei de homem, aí o homem vira filosofia, né? Ele mexe com o seu emocionalismo. Ele diz para você que se você não fizer, você vai atrair maldição. E não tem esse dízimo, né? Esse dízimo da nova aliança, no sacerdócio de Cristo, não existe isso daí. Não existe o devorador, não existe o gafanhoto, não existe nada disso. Pode ter existido lá para trás, né? Mas hoje não existe mais. Me prova aí que existe uma lei para dizimar, que ela foi sancionada por Deus. Você tem que provar de Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Mostre que ela foi sancionada por Deus. Deus deu uma ordem para dizimar. Você não vai achar. Se ele sancionou, aonde é que ele publicou aqui? Tem que ser publicado. Se não está publicado, se uma lei não é publicada no Diário Oficial, não é lei. E se ela é publicada, ela já é sancionada já. Ela já foi sancionada, publicada. E quando ela é publicada ali, ela já está regulamentada. Né? Ou então ela é publicada, não, nós vamos regulamentar essa lei ainda. Essa lei já existe, mas ela precisa ser regulamentada. Que sem ser regulamentada, ela não pode ter aplicação. Não tem como aplicar. Um policial pegar uma lei de trânsito que não foi regulamentada, como que ele vai aplicar? O que é que ele deve fazer? O que é que ele não pode fazer? Quando é que o motorista ou o condutor está infringindo aquela lei? Se não tem uma lei ali regulamentada. Então eu sinto muito pelos defensores de dízimo na Nova Aliança, mas não tem. Você não vai achar a publicação dessa lei. Você não vai achar um versículo ou qualquer coisa que prove a regulamentação. A regulamentação seria como você dizimar ou deixar de dizimar. Isso na Nova Aliança, tá? Na Velha Aliança existe. Você não vai achar a publicação.
Você não vai achar o sancionamento dessa lei, você não vai achar a publicação e você não vai achar a regulamentação. Se essa lei de dízimo existe no Novo Testamento, eu não sei como dizimar, eu não sei nem como cumprir essa lei, porque eu não acho ela aqui. Lendo de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, eu não acho essa lei. Eu não consigo ver ela aqui. Então fica difícil, né? Aí você pega aquela ferramenta de entendimento que nós já passamos, é pegar a base verdadeira e colocar mentira em cima. Porque lá no Velho Testamento, lá no Antigo Testamento, existia o dízimo. E outra coisa, quando eles defendem o dízimo, eles usam todas as regras. Aliás, eles quebram todas as regras para defender o dízimo. O dízimo, na verdade, ele existe só no período levítico. Se ele existir em outras nações, nós não temos nada a ver com isso. Porque outras nações não é exemplo para nós, igreja. Se Abraão dizimou, é difícil também, porque foi só uma vez na vida. E aí, se nós for seguir o exemplo de Abraão, nós vamos dizimar uma vez só na vida. Se nós for seguir o exemplo de Jacó, nós vamos prometer e não vamos cumprir, que Jacó prometeu e não cumpriu. Se ele cumpriu, me prove que ele cumpriu. Se você não consegue provar que ele não cumpriu, então, entendeu? Eu posso deixar o exemplo de Jacó de lado. Só que eu estou rebatendo o exemplo de Jacó porque os pastores, os bispos, embasam Jacó como dizimista. E você não vê. Você não vê Jacó como dizimista. Até porque o dízimo praticado nas igrejas evangélicas, ele é uma coisa continuada, né? Então o exemplo de outras nações não serve, o exemplo de Abraão não serve, o exemplo de Jacó não serve, né? Porque se nós for dizimar conforme as outras nações dizimava, aí nós estamos saindo fora da Bíblia já. Se nós for dizimar conforme Abraão dizimava, Abraão deu dízimo uma vez só na vida. Se nós for dizimar como Jacó dizimava, nós vamos prometer, não vamos cumprir. Agora, e por que não aparece dízimo de Isaac? Não aparece dízimo de Isaac porque ele não dizimou. Então, resumindo, só existiu dízimo no tempo levítico mesmo. De Deuteronômio para cá, quando eles começaram ali a ter alguma posse, alguma coisa. Ali eles começaram a dizimar. E acabou-se também. Quando Cristo morreu e ressuscitou, é uma nova aliança, um novo sacerdócio. E a Bíblia diz que todos nós agora somos nação eleita e sacerdócio santo. Então nenhuma dessas bases vai servir para nós. Tem que provar esse bendito dízimo de Atos dos Apóstolos para frente. Agora a base verdadeira é que no tempo levítico existiu. A mentira que entra em cima é que na nova aliança tem dízimo, não tem. E quando eles vão embasar o dízimo, eles vão pegar tudo do Velho Testamento, né? Mas tá bom, vou parar por aqui. Fica essa reflexão, que a lei ela tem que ser sancionada, ela tem que ser publicada, ela tem que ser regulamentada. Senão não tem como você pôr ela em prática. Um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.